vídeo de hoje vamos dar início ao tema da estatística do 10º ano, que na verdade vai continuar a ser útil para os alunos que ainda vão realizar o exame de matemática do 12º ano em 2026, porque este é um tema que é transversal também a esse programa. Portanto, caso não tenhas dado, por exemplo, no 10º, 11º e estejas em 2026 a fazer o exame de matemática, estes vídeos também são para ti. Vamos começar mesmo pelo início, ou seja, até aqui algumas coisas que vocês já deram no ensino básico, provavelmente algumas coisas já tens desde o quinto, outras no sétimo, oitavo. Portanto, são coisas que não são novidade. Mas, no entanto, são coisas que muitas vezes é preciso recordar, ou seja, o conceito de universo ou população são todos os elementos com uma característica em comum e que vão ser alvo do nosso estudo estatístico. E o que é variável estatística? É, no fundo, a característica que vai assumir diferentes valores. E aqui nos valores nós vamos chamar ou de números ou de modalidades. Mas o que é isto? Porque quando vocês vão fazer a classificação da vossa variável estatística, vocês podem classificá-la em quantitativa ou qualitativa. Começando pelas quantitativas, as quantitativas depois nós podemos dividi-las em discretas ou contínuas. Isto aqui muitas vezes é difícil de vos explicar e muitas vezes atribuímos a questão de discreta tem que ser números inteiros, contínuos, tem que ser números com casas decimais. Não é bem assim, não é assim tão linear. No entanto, numa fase inicial, se fizer sentido para vocês esta diferença, pensem dessa maneira. Depois a ideia é vocês perceberem que quando nós falamos em discretas significa que é uma variável que só pode assumir um número limitado de valores e a contínua significa que ela pode assumir um conjunto de valores entre dois que será infinito. Portanto, discretas, temos aqui o exemplo do número de irmãos, ou seja, número de sócios, número de chapéus, não é? A ideia de que eu, se me referir a quantidade de chapéus que tenho em casa, não vou dizer que tenho 2,5 chapéus, não é? Ou tenho 2, ou tenho 3. Já quando estamos a falar, por exemplo, da altura, da massa, do peso, são tudo valores que eu posso atribuir a qualquer, ou seja, não há um limite. Portanto, se estivermos a falar de altura, eu posso dizer, ok, eu tenho 1,72 m, ou eu tenho 2 metros, ou assim do género, ou seja, não tenho nenhum valor específico para esta variável. Portanto, significa que vocês podem atribuir o valor que quiserem. Nas qualitativas, as qualitativas referem-se então às modalidades, ou seja, às qualidades. Por exemplo, se eu vos perguntar de que cidade são, então nesse caso a cidade vai ser uma palavra, Porto, Lisboa, Braga, Aveiro. No entanto, neste caso não há uma ordem associada às cidades. Ou seja, não há cidades melhores do que outras. Portanto, então, se não há uma ordem que eu tenha que atribuir, então neste caso é considerado uma variável qualitativa nominal. No entanto, se nós estivermos a falar, por exemplo, da escolaridade, por exemplo, se eu estiver a dizer que estou a classificar um determinado serviço desde o mau até ao muito bom, excelente, aqui, se eu disser, o serviço é bom, ou se eu disser o serviço é excelente, nós percebemos que há aqui um grau entre estas duas designações. Então, nesse caso, ela é considerada uma variável qualitativa, mas ordinal. Não vamos falar muito em estudo, ou seja, ou vamos dar-vos uma situação e a partir dessa situação nós vamos conseguir atribuir o determinado, ou seja, vamos dar-vos uma situação de forma que a partir daí vocês possam fazer uma análise estatística. No entanto, é importante vocês perceberem, ou seja, tudo faz parte, ou seja, para chegar aos dados que vocês vão utilizar no vosso exercício, teve que ser feito um estudo estatístico. E o estudo estatístico contempla diferentes fases. Primeiro, eu vou definir o problema. Depois, vou perceber, ou seja, que passos, ou seja, vou planificar como é que eu vou resolver este problema. Depois, vou recolher os dados que me vão permitir resolver o problema. Esses dados vão ter que ser organizados para depois ter os dados, ou seja, organizados de forma a que eles depois possam ser apresentados e utilizados numa análise e interpretação e, por fim, chegamos às conclusões. Ok, nós vamos também falar ao longo dos exercícios, vamos ter que fazer distinção entre quando estamos a referir-nos a uma população ou quando estamos a referir a uma amostra. No entanto, quando nós utilizamos o nosso estudo estatístico toda a população, ou quando nós conseguimos ter acesso a toda a população, nós dizemos que o estudo que nós estamos a fazer é um censo, quando estamos a utilizar apenas uma amostra, ou seja, que foi retirada dessa população, portanto significa que é um conjunto mais pequeno,
significa que se trata de uma sondagem. A ideia é que esta amostra seja representativa da população, de forma que as conclusões que eu tiro desta amostra façam depois sentido, ou seja feita uma inferência para os resultados que eu teria se eu tivesse utilizado a população toda. Agora, há sempre vantagens e desvantagens em utilizar uma amostra. Vantagens é mais económico, é mais rápido de ser utilizado e é exequível. O que é que acontece em termos de desvantagens? Se eu não utilizar uma amostra adequada, vai criar aqui um grau de incerteza em relação aos resultados que eu obtive. Portanto, então significa que é sempre importante nós termos a certeza que a amostra é representativa da população em estudo. A dimensão da amostra, já agora, representa o número de elementos dessa amostra. Por isso, quando estamos a falar de amostra, ou seja, quando estamos a falar da forma como vamos selecionar a nossa amostra, existem essencialmente três técnicas, ou vamos falar aqui de três técnicas. Temos a chamada amostragem aleatória simples, a amostragem aleatória sistemática ou a estratificada e proporcional. O que é que isso significa? Numa amostragem aleatória simples, significa que ou seja, os elementos da nossa amostra são escolhidos de forma totalmente aleatória. Portanto, pegando a nossa população, qualquer pessoa, por exemplo, se estivéssemos a falar da população de habitantes em Portugal, qualquer pessoa teria a probabilidade de ser selecionada, ou seja, não há aqui nenhum fator que leve a escolher um indivíduo para o outro. Quando nós estamos a falar de uma amostragem aleatória, mas sistemática, que significa que os elementos vão ter que ser selecionados segundo regras que estão determinadas. Vou-vos dar um exemplo. Vamos imaginar que eu quero analisar, ou seja, vamos imaginar que nós estamos numa estação, vamos imaginar, de serviço, e eu quero analisar o nível de sonolência, por exemplo, das pessoas que vão parar naquela estação de serviço. E eu determino que eu vou analisar de 10 em 10 carros. Então significa que eu deixo passar, portanto, analiso o primeiro carro, ou seja, o primeiro condutor que está no primeiro carro, e depois conto 10 carros que tenham entrado na estação de serviço e vou fazer na contagem quando entrar o 11º carro. Portanto, significa que é aleatório na mesma, mas eu estou a usar esta regra. Tá bem? Por isso estou-vos a dar aqui o exemplo de uma situação aleatória. Depois, a estratificada ou proporcional significa que a nossa amostra vai estar dependente da proporção de cada grupo. O que é que isso significa? Vamos imaginar que eu quero analisar as notas à disciplina de matemática de uma escola que tem alunos do 5º ao 12º. O que é que vai acontecer? Eventualmente eu posso ter mais alunos, por exemplo, 5º e 6º, do que alunos de ensino secundário, vamos imaginar. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou escolher o meu número de alunos consoante o número ou seja, vou escolher a minha amostra de acordo com o número de alunos que temos de 5º. Portanto, ou seja, vou criar primeiro uma proporção do número de alunos de 5º ano em relação à dimensão da minha população, e depois essa proporção vai ser utilizada da mesma forma para escolher a amostra, está bem? Portanto, ou seja, nós vamos ter que utilizar, ou seja, significa que quanto mais elementos tiver aquele subgrupo, mais elementos terá a amostra, está bem? Será essa a ideia. Ok, nada melhor que colocar em prática estes conceitos assim um bocadito mais teóricos. E vamos fazer aqui o primeiro exercício em que vamos classificar cada uma das variáveis seguintes, indicando se elas são variáveis qualitativas, quantitativas discretas ou quantitativas contínuas. Então, o comprimento do salto em altura de um atleta, esta será considerada uma variável. Em primeiro lugar, se é o comprimento, significa que vai ser uma variável quantitativa. Aqui o valor que vai ser atribuído ao salto é muito diversificado, portanto, então vamos dizer que é uma variável quantitativa contínua. Número, ok, volta a ser uma variável quantitativa, e agora, número de quê? De filhos, ok? Não faz sentido, não é? Então o número de filhos ou é 1, ou é 2, ou 3, portanto será a variável quantitativa, neste caso discreta. Número, ok, variável quantitativa. E é o número de quê? De assoalhadas. Ok, aqui também será discreta, não é? Portanto, uma casa poderá ter um andar, dois andares, três andares, ou seja, não é. Ou pode ser, claro, obviamente, um prédio, mas ou seja, há um número limitado e nós vamos dizer que tem meio andar, ok? Mês, ok, mês vai ser uma variável qualitativa.
Aqui não vamos dizer se é nominal ou ordinal, portanto, mas variável, mês de nascimento dos alunos da turma da Mariana, portanto, será variável qualitativa. Programa, então, também é uma variável qualitativa. Número, ok, variável já é quantitativa e agora, quando ser quantitativa, número de livros lidos nas férias. Portanto, também vamos dizer, claro que aqui vocês podem dizer, eu posso ter lido meio livro, mas aqui também vai ser na mesma considerado, eu vou considerar da mesma discreta. Peso, ok, peso aqui na interpretação de ser uma massa, ok, mas também medimos esse valor através do número, mas aqui já pode ser contínua. Ou seja, há aqui um conjunto de valores que nós podemos atribuir que é muito grande, ou seja, um leque tem uma amplitude muito grande de possibilidades. Duração em segundos, ok, estamos a falar aqui de variável também quantitativa, e a variação, duração em segundos das chamadas telefónicas, ok, e aí pode ser, sei lá, não é? Isto pode ser um valor completamente aleatório, portanto, ou seja, não tem um limite, portanto, eu vou colocar também variável quantitativa contínua. Ok. No exercício 2, para cada situação, diz se é conveniente ou não realizar um estudo com toda a população. Portanto, ou seja, a ideia é, o que é que vamos tentar perceber aqui? Porque nós, quando queremos usar toda a população, tem que fazer sentido, porque vamos imaginar uma população pequena, ou seja, quando vamos a falar de população, não tem que ser só de pessoas, está bem? Ou seja, a população, vamos imaginar, eu quero analisar o diâmetro de parafusos, ok? De uma empresa que produz milhões de parafusos. Eu não vou usar a população toda, ok? Mas vamos imaginar que aquela empresa só produz 10 parafusos. Faz sentido usar aqui uma amostra? Claro que não. Está bem? Ou seja, vocês vão ter que analisar consoante o que faz ou não sentido. Porque, no fundo, vou utilizar uma amostra sempre que não for conveniente ou que não dê para utilizar toda a população. Porque pode ser muito caro o estudo. Ok, estudar a duração média em horas das lâmpadas produzidas por uma fábrica. Portanto, ou seja, aqui, lá está, vamos utilizar uma amostra, foi exatamente isso que eu disse. Saber qual é a rede social mais utilizada pelos alunos de uma turma. Ok, uma turma, máximo 30 alunos, não vou fazer uma amostra, ok? Aqui seria válido utilizar a população. Agora, se fosse qual a rede social mais utilizada pelos alunos de um agrupamento de escolas, eventualmente até poderíamos utilizar a população, mas seria, se calhar, aqui mais conveniente utilizar uma amostra. Avaliar a intenção de voto dos portugueses, e se vocês tiveram recentemente, para quem ainda está a ver este vídeo, em 2025 nós vamos ter eleições presenciais no 2026, mas a amostra aqui foi para as eleições autárquicas, portanto, e de facto nós utilizamos amostras e quem esteve atento aos meios de comunicação nesta fase, vocês viram até diferentes descrições de amostrais que aparecem nessas redes. Avaliar o peso médio de uma cultura de trutas em tanques também será uma amostra. Por isso é sempre mais viável utilizar uma amostra, portanto, porque é sempre mais menos, ou seja, em termos de custo, né, não é tão dispendioso. Para cada caso, justificando se a amostra selecionada é ou não representativa da população. Então, para estudar os hábitos de desporto dos alunos de uma escola, enviou-se um questionário através de e-mail aos alunos inscritos no desporto escolar. Ok, qual é aqui a questão? Para estudar os hábitos de desporto dos alunos de uma escola. Então, uma escola é um bocado, ou seja, se for só os alunos inscritos no desporto escolar, isto vai ser muito enviesado, não é? Porquê? Porque os alunos do desporto escolar, por si só, já praticam desporto. Se eu quero perceber os hábitos de desporto, eu tenho que incluir todos os alunos. Ou seja, para eu poder fazer uma análise em que vou ter alunos que praticam desporto uma vez por semana, alunos que praticam desporto todos os dias, que são alunos de competição, que não são alunos de competição, que nunca praticam desporto. Portanto, se o objetivo do estudo for isto não serve para nada. Portanto, então significa que isto não seria de todo representativo para o estudo que eu estaria a fazer. Para saber as previsões de um jogo de futebol, inquiriram-se os adeptos de apenas de uma das equipas. O que é que vocês parece? Vocês vão a um jogo de futebol, se vocês forem num determinado clube, quem é que acha que vocês vão dizer que vão ganhar? A da outra equipa? Obviamente que não. Portanto, isto também nem faz sentido, não é? Não representativa.
Para avaliar os hábitos de leitura dos alunos de uma escola, inquiriram-se os alunos que frequentam a biblioteca. Ok, aqui vamos ter a mesma ideia, ok? Portanto, claro que os alunos se o nosso objetivo é avaliar os hábitos de leitura dos alunos de uma escola, ao inquirir os alunos que frequentam a biblioteca, ou seja, vamos ter sempre já um grupo de alunos que por si só utilizam, ou seja, claro que isto depois vamos imaginar que eu quero, sabendo que estes alunos frequentam a biblioteca, eu quero saber se leem 1, 2, 3. Pode fazer sentido. Agora, se for para analisar os hábitos de leitura de todos os alunos da escola, eu tenho que perceber, eu tenho que usar uma amostra representativa de forma a que se englobe alunos que efetivamente utilizam a biblioteca e que à partida então têm bons hábitos de leitura e outros alunos. Por isso, eu aqui consideraria também não representativa. Agora, claro que é o seguinte, nós para conseguirmos saber se é representativa ou não representativa, nós precisamos de ter uma descrição muito precisa do estudo que nós queremos realizar, está bem? Portanto, isto é só para nós tentarmos perceber o que é que faz sentido quando estamos a estudar, mas isto é muito genérico, ou seja, precisamos de uma coisa um bocadinho mais precisa sobre aquilo. E nós estamos, por isso é que este tipo de perguntas, lá está, muitas vezes, não é? E acaba por enviesar a resolução aqui dos exercícios, mas... Ok, então, numa escola com 1000 alunos, dos quais 600 são raparigas e 400 são rapazes, para saber qual o hobby favorito de cada um, selecionou-se uma amostra constituída por 30 raparigas e 20 rapazes. Ok, o que é que eles vão fazer aqui? À partida, fazia sentido, uma vez que temos mais raparigas do que rapazes, eu concordaria aqui com uma amostra que fosse estratificada. E assim aproveito para recapitular aquilo que estive a falar há pouco. Então, o que é que fazia aqui sentido de uma amostra estratificada? Eu tenho, se tivesse 1000 alunos, ok? Eu tenho 600 raparigas, ok? Então, neste caso, se a minha amostra é composta por 50 alunos, então, em 50 alunos, quantas raparigas é que eu devia selecionar? Okay? Vamos pensar assim. Então, se fizermos 600, aqui uma regra seria simples, também 600 vezes 50 a dividir por 1000, deveria escolher precisamente 30 raparigas. E claro que ao escolher 30 raparigas, escolheria depois o resto em rapazes. Por isso, sim, esta seria representativa, porque aqui consigo justificar que recorreram a uma amostra estratificada que lhes faça sentido, eventualmente para o estudo que vão realizar. Oi, desculpem. Agora, no exercício 4, ainda sobre as amostras estratificadas, numa escola fez-se um estudo sobre os hábitos de leitura dos alunos, por efeito selecionou-se uma amostra estratificada, constituída por 50 alunos, de 7º ao 12º, e considerando o número de alunos de cada ano de escolaridade. Determina o número de alunos de cada ano de escolaridade que compuseram a amostra estratificada. Ok. Então, neste caso, eu vou já descobrir o total de alunos, ou seja, o total da amostra, dimensão da amostra, portanto, 146, mais 102, mais 95, mais 162, mais 152, mais 143. Ok. Então, ao todo, temos 800 alunos. Então, para uma dimensão da amostra para os alunos de 7º ano, o que é que eu vou dizer? Se eu tenho 800 alunos, está para 146 do 7º. Ao recolher uma amostra de 50, quantos é que deveriam estar aqui que fossem do 7º ano? Ou seja, quantos é que eu devo... No final tem que dar 50 alunos, porque eu só quero usar uma amostra de 50. Então, quantos é que eu devo questionar pertencentes ao 7º ano? Pronto, é isso que nós estamos a descobrir. Ou seja, deveria ser 9. Aqui está 9,125, portanto eu vou arredondar para 9. Depois, no 8º ano, vou fazer a mesma ideia. Se tiver 800, de 800 alunos, 102 são do 9º ano. Como eu tenho 50 alunos que vou, eu peço desculpa, eu vou usar sempre tudo X, não fazia muito sentido, não é? Então significa que vou chamar aqui A, B, C, está bem? É o que está mais correto, não devemos sempre usar a mesma incógnita. Portanto, A. Agora vou por aqui B. Ok, então, vamos ter aqui a continha. 50 vezes 102 a dividir por 800. Dá 6,375, portanto eu vou escolher 6. Nono ano, de 800 alunos, 95 são do nono. Se tiver 50 alunos, quantos é que eu vou escolher que são do nono? Então, 95 vezes 50 a dividir por 800. Vai dar, dá 5,94, eu vou arredondar para cima,
para cima, que eu vou arredondar para 6. Depois do 10º ano, quantos alunos é que eu devo escolher? Então, de 800 alunos, 162 são do 10º, de 50, 162 vezes 50 a dividir por 800. Vai dar aproximadamente 10. 11º ano vai ser a mesma ideia, ou seja, 800 está para 152, 50 está para x. Então vai ficar 800 vai dar, ora bem, isto estava 9,5. Eu vou arredondar. E sem querer anda isto. É que fiz. Faz mal. Vai dar 10, ok? Vou arredondar para 10. E agora, o que é que vai acontecer? No 12º ano, vai ficar, ou seja, vai ter que dar, a soma vai ter que dar 50, tá bem? Mas eu vou fazer na mesma assim primeiro. Vou chamar aqui F, ao cálculo. 140. Ou seja, isto estava aproximadamente 9. Ok, vamos ver se faz sentido. Então, se eu fizer 9 mais 6 mais 6 mais 10, dava 41, com os últimos 9, 50. Direitinho, uma amostra estratificada, tendo em consideração a proporção de cada um dos anos de escolaridade. Ok, espero que tenha sido útil este vídeo. Vemo-nos no próximo vídeo.